Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre os princípios do treinamento esportivo. Que princípios são esses? Nós vamos ter, nós vamos ter sete principais aqui, que são os mais difundidos na literatura, que são o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade, da interdependência, volume e intensidade, princípio da treinabilidade e princípio da especificidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com esse daqui, ó, que é o princípio da individualidade biológica. O que seria isso? Basicamente, o sujeito, né, para entender esse princípio aí de individualidade biológica, vocês precisam entender dois conceitos, que é o conceito de fenótipo e o conceito de genótipo. O conceito de genótipo e fenótipo é o que vai formar, né, o sujeito em si. O sujeito ele é formado através desses dois grupos de características. O genótipo é a nossa bagagem genética, é aquilo que vem conosco, a gente nasce com isso daí, com essas características, que é o nosso código genético que vem lá do nosso papai e da nossa mamãe. Então, código genético que vem do nosso pai e da nossa mãe, a nossa bagagem genética, ela vai fazer o quê? Ela vai determinar algumas características que a gente vai ter, né, que a gente pode ter a desenvolver, que é o nosso biotipo, que é se o sujeito vai ser endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso daí, mas são tipos de corpos, né? Vai determinar se o sujeito ele é predisposto a ter mais facilidade em determinados tipos de objetivos esportivos, em determinados tipos de práticas esportivas. Então, esses tipos de corpos eles vão ajudar, né, a montar planejamentos de treino de acordo com as suas características de tipo de corpo. Essa bagagem genética também vai trazer a predominância de tipos de fibras musculares que também vão determinar se o sujeito é melhor, por exemplo, em uma maratona ou se ele é melhor para levantamento de peso. E também vai determinar a nossa altura máxima. Por exemplo, Andrei estava lá escrito no código genético dele que ele ia ter 1,90 m e assim aconteceu. Essa bagagem genética também vai trazer ao sujeito as suas potencialidades para com o desporto, né? Para com os esportes. Então, isso daí ele vem no nosso código genético, o biotipo, os tipos de fibras musculares, a altura máxima que o sujeito vai definir, cor dos olhos, então várias características que vêm no nosso gene. Só que todo momento, né, o sujeito ele passa por interferências do meio externo, né? Ele percebe o mundo e o mundo ele traz estímulos que vão fazer com que aquilo que estava predisposto a acontecer com aquele sujeito, ele sofra às vezes caminhos diferentes. Então, eu tenho uma predisposição para alcançar determinado patamar em um esporte. Só que o jeito que eu percebo o mundo, o jeito que o mundo me influencia, o jeito que os estímulos me influenciam, eles vão às vezes trazer resultados diferentes para aquilo que estava programado para mim. E aí já entra o conceito de fenótipo. É quando os estímulos afetivos, cognitivos, psicomotores, eles influenciam, eles acrescentam àquilo que o sujeito já nasceu, né? Eles acrescentam a isso e fazem, através desses estímulos do meio externo, também o desenvolvimento de potencialidades desportivas, certo? Então, genótipo é aquilo que já nasce com o sujeito, certo? Que vem da bagagem genética dele, e o fenótipo é aquilo que é acrescentado a isso que a gente já está predisposto a ser.
Professor, qual é a relação disso daí com o nosso esporte, com o rugby ou com qualquer outra prática esportiva? Bom, a relação é entender o princípio de individualidade biológica vai fazer com que o sujeito entenda algo muito, apesar de simples, muito negligenciado, que é eu não sou igual a ninguém. Mesmo a pessoa sendo gêmeo, ela não vai ser igual ao irmão gêmeo dela. Por quê? Porque apesar dela ter uma bagagem genética, né, ela também vai perceber o mundo de uma forma diferente, ela vai sofrer estímulos diferentes. Então, às vezes, vocês aí no rugby, o que acontece? Às vezes percebe que um sujeito ele tem uma facilidade maior para aquele esporte, né? O sujeito tem um dom, né? O sujeito joga bem, ele tem um dom, ele tem a facilidade de aprender, ele tem uma predisposição visível para esse esporte e eu não consigo, eu sou mais devagarzinho. Será que eu vou chegar no nível dele? Olha, então esse princípio ele serve justamente para isso, para vocês entenderem, né, que vocês possuem características diferentes, entretanto, se for traçado um planejamento de treino, se vocês forem persistentes, se vocês forem inteligentes, vocês vão também conseguir atingir, aperfeiçoar as habilidades de vocês para que vocês também saiam bem no esporte ao qual vocês escolheram. Claro que entendendo um determinado tipo de questão. Se você tem uma predisponibilidade a ter um desenvolvimento maior naquele esporte, né? Desenvolvimento X, você não vai conseguir passar daquilo. Se no seu código genético tem aquele limite, é até aquele limite que você vai chegar. Mas não quer dizer que você não chegue, né? Que você não se supere, que você não seja um campeão. É importante perceber isso daí para vocês entenderem que existem treinos diferentes, existem tempos de aprendizado diferentes para cada tipo de sujeito. Eu não vou aprender, eu não vou me desenvolver na mesma velocidade que o meu colega. Eu tenho o meu próprio tempo porque eu sou um indivíduo único no mundo. Então eu vou aprender de uma forma única no mundo, mas eu preciso entender que eu também posso me desenvolver. Então, isso aí é a importância. O treino, ele também deve ser único. Por quê? Porque eu possuo características que são só minhas, né? Características emocionais, características psicológicas, características cognitivas, características genéticas. Ok, qualquer dúvida, chama lá no Zap, chama lá no Google Sala de Aula, que a gente faz o possível para esclarecer. Tchau, tchau.